Em relação ao Soteldo, se sai, se fica, como é que está essa situação? O Fluminense fez uma boa proposta, porém é uma Qual seria essa proposta... proposta? Você chegou a apurar, Boninho? Não, o valor ninguém fala, né? Mas falaram que era uma proposta muito boa. Por 50% do Soteldo, o Santos ficaria com parte do Soteldo ainda em 50%. Meu Deus, Pra mim não era mesmo. Você vê pois não existe trouxa no futebol. Só o Santos. Não existe, só o Santos. Ninguém quer comprar na íntegra o Soteldo. O único que a gente chegou mais próximo retirou a proposta, que foi o Grêmio. Lembra que teve até a entrevista aqui com o Galo? Que era 5 milhões de dólares que Mas o Santos pretende contar com o Soteldo. O Santos pretende contar com o Soteldo. Então esse é o grave problema. A gente enumera aqui mas olha, o número de problemas. Só em relação eu concordo com o Soteldo há muito de problema. Essa questão, todo jogador quando volta só joga 30 minutos. É totalmente possível que o Soteldo não tivesse condição para 30 minutos. Porque se ele já tivesse, ele já teria feito 30 para depois fazer 45 nesse jogo. Mas a seleção da Venezuela, ele tem ficado no banco alguns jogos, jogado Sim, titular. então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o jogador, em 5 dias, tem diferença de recuperação, já tem um processo. Se o Santos liberou, o Santos tinha todo o direito de vetar. O departamento médico do Santos poderia vetar, se achasse que ele não teria condição de jogar lá. E o Santos poderia ter utilizado se já tivesse condição. Então, mas aí que eu estou dizendo para você, o que deixa o torcedor do Santos muito chateado... Porque o departamento médico, ele sempre faz assim, o Neymar também foi, às vezes você vai escalando e é assim, você joga o primeiro jogo Mas o Santos sempre teve excesso de zelo com todos os jogadores. É um excesso de zelo que até enche o saco, né? Não, olha, nesse jogo não, vamos preservar. Lembra do JP Sherman? Todo jogo ele não estava pronto. A Venezuela não foi tão exigente nisso. Mas pelo que foi anunciado, no mínimo era 2 meses do Soteldo fora. O nível, o grau dele era para mais. Aí o cara surge, o Santos não veta, e tenho lá minhas dúvidas se ele jogaria antes da parada. Se ele se colocaria... Porque assim... Jogador é uma condição. Quando ele vê que o clube precisa, tem jogador que se mata em campo, tem jogador que esconde, tem jogador que faz infiltração, tem jogador que faz... Não tô dizendo... Eu estou dizendo que o Soteldo não seria um modelo de jogador que você esperasse que se doasse pelo Santos. O Soteldo nada mais é que o reflexo daquele time rebaixado e persiste em 2023. Sim. O torcedor do Santos não aguenta mais de jogador indolente, de jogador que não se doa, de jogador que não entende mais a circunstância que o Santos vive e que o Santos precisa de ter uma melhor qualidade. Então, se ele não entende, é necessário o Santos fazer qualquer negócio. A besteira já está feita. Então, muitas vezes não é melhor você se livrar de um jogador desse nível, que hoje não compete, não ajuda. Qual é a função do Soteldo hoje? Sinceramente, a não ser uns pequenos lampejos que ele faz, mas não conclui gol. Quantos gols o Soteldo fez esse ano? Nenhum. Quantos passes para gol? O último que ele fez como profissional foi com a camisa do Grêmio. Então, o Santos faz um esforço hercúleo e muitas vezes você tira a oportunidade de outros jogadores virem para cá, porque você mantém um cara desse no elenco. Um cara que, infelizmente, como profissional não está agregando e ainda tentamos recorrer ao lado jogador dele. E nem isso convence ele a se sobrepor, a se colocar numa condição de quem precisa ter disputa. Para ele tudo tanto faz como tanto fez. Sabe aquele jogador que a coisa que a gente reclama muitas vezes do Kleber Xavier é que no Santos hoje falta sangue. Falta sangue, tanto de alguns jogadores quanto do técnico. Sabe, de você perder e demonstrar irritação com a derrota. O que mais me irrita na história do Kleber Xavier, por exemplo, é que todo término de jogo, ele tem uma desculpa para dizer assim, olha, eu vi evolução ali, infelizmente a evolução, gente, ainda não pontua, não dá. Aí então assim, não dá pra gente ficar, não, olha, o Santos tá com problema, mas tivemos uma evolução assim assado. O Santos precisa de pontos pra hoje. O Rincon ficou no banco nesse jogo. Então, o Rincon é um cara que já tá acima da idade, mas você vê o Rincon correr, você vê ele dar o máximo, você vê ele sair exaurido, você vê ele sair com cãibra. E mesmo apesar da condição física dele,
Nos outros jogadores, você não vê jogadores se doarem a ponto de ter um estresse físico. Quando fica no banco, fica quieto, ajuda. Ficam quietos. Sim. Aí vem o técnico e diz assim, vão para casa e sintam a derrota. Eu não quero sentir derrota, não. Aliás, eu repilo a derrota. Ô, Rodrigo, eu acho que está sendo muito pacífico, né? E passivo, né? O passivo técnico. demais. Passivo. Não sente, né? Não Como você falou, não tem aquele tesão, aquilo de dizer, caramba, perdemos. Não, depois da derrota ele fala, teve uma evolução, o time deu uma melhorada, que a gente melhorou nesse aspecto, que pro próximo jogo nós vamos melhorar mais. Aí quando pergunta da falta de finalização, nós estamos treinando e não finaliza no gol. Perfeito. Não consegue acertar o gol. Isso é uma coisa que fala então tá errado, alguma coisa está errada no seu treinamento. Mas eu acho